E aí, massa do Galo! Eu sou Luciano Claves, você está no Identidade 13. É a máquina de notícias do Galão no YouTube. Estamos chegando, massa, com as últimas do Galo pra você, viu? E ó, esse vídeo, eu quero que você ajude o Clavão. Compartilhe esse vídeo aí pra todo atleticano. Porque vocês têm que saber como que chega esse técnico no Galo. Como que ele joga. Então pega esse vídeo e encaminha agora nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Todo atleticano tem que saber disso. Mas antes, massa, ontem o nosso Galão apresentou aí de forma oficial o Tomás Pérez. Bienvenido, Tomás Pérez, revelado no News, com frequentes convocações para as categorias de base da Argentina e vínculo ao Porto. Meio-campista é um novo reforço atleticano. Contrato de empréstimo válido até o final do ano com opção de compra. Pra cima! Tomás, foi aí o Galão, a apresentação oficial do Galão aí, o anúncio, melhor dizendo, né? O anúncio oficial aí do Tomás Pérez. O Galo aí confiante, né? O garoto vem por empréstimo, tá? O Galo não comprou o jogador, vem por empréstimo e com opção de compra. Não é nem obrigação, é opção de compra aí. O Galo pode fazer até o final do ano. Em relação ao Eduardo Domingues, eu vou trazer alguns números para vocês aqui deste treinador. São 158 jogos pelo Independiente, 71 vitórias, 47 empates, 40 derrotas, um aproveitamento de 54,4% de aproveitamento. 214 gols feitos, 145 gols sofridos. Um campeonato argentino 2025, uma Copa da Liga Argentina 2024, uma Copa Argentina 2023 e 2 troféus de campeões 2024 e 2025. Troféus aí dos campeões. É um treinador, igual eu falei para vocês no vídeo de ontem, que eu não conheço muito. Já a gente tem ouvido falar que é um bom treinador. Algumas pessoas falando ontem que vai mudar muito a cara do Atlético, mas nada melhor do que trazer um especialista. Eu quero que você fique de olho nesse vídeo aqui do Identidade 13 de agora em diante. Mas antes, rapidão aqui, antes da gente trazer tudo isso que todo atleticano tem que saber sobre esse treinador, quero falar para você da MA Consultoria Previdenciária e Trabalhista, uma empresa que está comigo aqui há 5, 6 meses. Sucesso aqui no Identidade 13. E um recado para você que já sofreu algum acidente, seja de carro, de moto, de qual natureza for. Tem sequelas, qualquer natureza, caiu em casa, escorregou, ficou com sequelas, você pode receber uma indenização de 90 a 100 mil. Estou falando de 90 a 100 mil de indenização. Entre em contato agora com a MA Consultoria Previdenciária. Tem que ser nesse WhatsApp que está aparecendo aqui. Não adianta ligar, tem que ser pelo Zap, beleza? Eles vão precisar da sua senha Gov. Pode passar para uma empresa séria e eles vão te ajudar. E quem sabe, né, você pode receber de 90 a 100 mil reais de indenização. Mas eu vou trazer aqui na nossa cena 2 o Victor Scout. Ele vai trazer detalhes aí a respeito do Domingues. Eu não assisti o vídeo, tá? Eu vou assistir junto com você aqui agora. Eu vou reagir ao vídeo junto com você aqui. Dizem que é um bom treinador. Vamos ver o que o parceiraço aí, o Victor Scout, traz sobre este treinador, que será o treinador do Atlético. Colocamos aqui na nossa cena 2. Só não esquece de acertar o dedo no like, seu like é importante, tá? Mete o dedo no like e compartilha esse vídeo geral. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no Identidade 13. Vídeos todos os dias, vídeos informativos todos os dias, entre 11 ao meio-dia e à noite entre as 19 às 20 horas, beleza? Pode se inscrever, você não vai se arrepender. É um canal que respeita muito o torcedor atleticano. Já falei demais, deixa eu dar o play aqui. Victor Scout, fala pra nós aí do Domingues. Olha só, massa, interessante esse vídeo, hein? Se o Atlético contratar Eduardo Domingues, a mudança não vai começar no esquema tático, vai começar na cultura. Porque Domingues não é um treinador de improviso, não é um treinador de impulso emocional,
Não é treinador que aceita jogo desorganizado, mesmo quando vence. Muito bom, hein? Ele é treinador de controle, e controle no futebol brasileiro é uma palavra perigosa. A torcida do Atlético aprendeu nos últimos anos a conviver com intensidade, pressão alta, jogo agressivo, risco constante. Às vezes encantador, às vezes caótico. Domingues representa o oposto do caos. Ele representa estrutura antes do espetáculo, defesa antes da transição, organização antes de liberdade total. Olha isso, hein, Márcio? E aqui começa o conflito real. Não é sobre se ele é bom treinador, ele é. Os títulos recentes nos Estudiantes comprovam isso. A pergunta é outra. O Atlético está pronto para jogar um futebol de disciplina tática antes de jogar um futebol de emoção? Porque contratar Domingues é assumir que o time vai sofrer menos, mas talvez também arriscar menos. E essa decisão define o ciclo. Eduardo Domingues construiu sua identidade no futebol argentino, um ambiente historicamente intenso, físico e emocional. Mas, ao contrário do estereótipo argentino de jogo combativo e vertical a qualquer custo, ele sempre buscou algo diferente. No Estudiantes, o time não era o mais brilhante tecnicamente, não era o elenco mais caro, não era o mais profundo, mas era o mais organizado. E isso não é detalhe. Se você observa os jogos do Estudiantes com atenção, percebe que raramente o time está longo em campo. Raramente está a 30 ou 40 metros entre a defesa e o ataque. O bloco é curto, compactado, coordenado. A defesa se move como uma unidade. O meio acompanha, o ataque fecha linhas de passe. Não é marcação individual agressiva, é ocupação racional de espaço. Legal, o adversário raramente encontra o corredor central livre. Domingues acredita que o futebol se decide primeiro pela negação de espaço. Ele não pensa o jogo a partir da bola, ele pensa o jogo a partir do espaço. E essa diferença muda tudo. Os sistemas podem variar. 4-4-2 em bloco médio, 4-3-3 quando precisa propor, 4-2-3-1 em determinados jogos. Mas o comportamento defensivo é constante. Isso aí eu achei interessante porque um parceiro de YouTube disse que ele gosta muito de jogar com 3 zagueiros. Começando com 4, dificilmente vão ser 3 zagueiros. Se fosse 3 zagueiros seria começando com 5 na defesa. Então pode ser que realmente ele não jogue com 3 zagueiros, como eu havia falado para vocês em um dos vídeos aí. Mas prossigamos. Imagine um time em 2 linhas de 4. Não é apenas desenho, é sincronização. Quando a bola vai para a direita do adversário, o time inteiro desliza para aquele lado. A linha defensiva encurta o espaço, o meio fecha o corredor interno, o adversário é convidado a jogar por fora. Ele confia na organização interna, confia nas bolas aéreas dos zagueiros, confia na segunda bola protegida pelos volantes. Isso reduz o número de infiltrações centrais, reduz finalizações limpas dentro da área. É um time que prefere defender 10 cruzamentos do que permitir 3 passes verticais entre linhas. Essa lógica explica por que o Estudiantes foi campeão sendo um dos times mais consistentes defensivamente da Argentina. Não era o mais ofensivo, era o mais equilibrado. Quando precisa propor jogo, o time se organiza em 4-3-3. Mas não espere agressividade constante. O volante central funciona como um eixo fixo. Ele raramente ultrapassa a linha da bola. É o equilíbrio permanente. Os interiores alternam entre aproximação e infiltração. Se há espaço no meio, eles atacam. Se o corredor está fechado, retornam e reorganizam a circulação. A progressão acontece por triângulos curtos. Zagueiro encontra lateral, lateral encontra o interior. Interior devolve se estiver pressionado. O time reinicia. Essa paciência é intencional do Domingues. Domingues não quer que o time ataque desorganizado. Ele quer que o time ataca sabendo exatamente quem está protegido atrás da linha da bola. O centroavante fixa os zagueiros. O ponto oposto fecha em diagonal. O interior ataca a segunda trave.
tudo coordenado. Esse modelo dificilmente vai produzir goleadas constantes. A média ofensiva do Estudiantes gira em torno de 1 gol por jogo. É eficiência cirúrgica. Não é avalanche ofensiva, como o Atlético está acostumado com o técnico anterior. E isso pode sim frustrar parte da torcida que espera imposição total. O Atlético, ele teoricamente um futebol mais agressivo, mais o galo doido. Porém, o estilo de jogo do Eduardo Domingues é um pouco diferente. A torcida do Atlético terá que se acostumar com um treinador que pensa mais defensivamente. Então, nesse caso, é uma adaptação de estilo de jogo. Se você pegar jogos decisivos do Estudiantes sobre Domingues, verá um padrão. O time não se desorganiza emocionalmente. Mesmo quando sai atrás do placar, mantém estrutura. Não se lança desesperadamente ao ataque. Esse controle emocional, eu posso dizer que, se a gente for analisar aqui na América do Sul, é raríssimo de se encontrar. E talvez seja exatamente o que o Atlético perdeu em momentos decisivos recentes. Se a gente for lembrar, né, a final da Libertadores, faltou um pouco disso. A final ali contra o Lanús, contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então, isso ele consegue ajustar, principalmente em jogos decisivos. E isso, faço até a pergunta aqui para vocês colocarem no comentário. Quantas vezes o Galo abriu demais o campo e sofreu transição? Quantas vezes perdeu equilíbrio buscando o segundo gol? Coloque aqui no comentário se vocês lembram um pouco disso que eu perguntei. Domingues vezes, né? Reduz esse risco. Ele prefere ganhar de 1-0 com controle territorial do que vencer por 3-2 em troca franca. Mas isso também significa que, quando precisa acelerar drasticamente, o time também pode ter dificuldade, porque o modelo não é desenhado para desorganização total. Vamos falar agora do encaixe do elenco do Atlético com o estilo de jogo do Eduardo Domingues. Então, assim, para mim, a parte mais importante. Começando pelo Everson. O Everson se encaixa muito bem na saída controlada. Lianco, talvez, assim, para mim, eu acho que é o mais beneficiado. O sistema do Eduardo Domingues protege zagueiros que não são extremamente rápidos em campo aberto. O Lodi e o Preciado teriam liberdade, mais alternadas, então não haveria os dois subindo ao mesmo tempo como modelos mais agressivos. No meio, o Alexander e o Maicon oferecem intensidade e cobertura, mas eu acho que a questão do primeiro volante é muito importante. E o Scarpa, para mim, olhando o esquema tático do Eduardo Domingues, ele poderia atuar como um interior técnico, né? Um meio mais centralizado técnico, mas com uma liberdade mais controlada. Temos também, né, no Atlético, o Vitor Hugo, que está jogando muito bem, que pode fazer esse papel. O Dudu teria uma função importante, fechando o corredor e ajudando recomposição. Também o Atlético tem o Coelho, que pode fazer essa função. Então, a gente vê vários jogadores do elenco do Atlético que se encaixam nesse esquema de jogo do Eduardo Domingues. Agora, a pergunta que não se cala, que a gente sempre fala, né? E o Hulk? Talvez seja o ponto mais interessante, eu posso dizer para vocês. No modelo de Domingues, o Hulk funciona melhor como referência central em dupla ou como um atacante que não precisa pressionar o tempo todo. E isso é importante porque o Hulk já tem uma idade mais avançada e preservaria a energia dele, mas também ele reduz a liberdade criativa constante, né? Então tem esses dois lados que tem que ser analisado. Agora eu quero falar para vocês uma análise que eu fiz sobre o Eduardo Domingues no calendário do futebol brasileiro. Existe um fator impossível, né, de ignorar. O calendário brasileiro é brutal, até fora de noção. Compactação exige repetição. Repetição exige energia física e mental. No final de 2025, um ponto que eu quero colocar aqui para vocês, torcida do Atlético pensar, o Estudiantes apresentou uma queda defensiva em sequência de jogos decisivos. E aqui no Brasil, como a gente já conhece, essa sequência é constante. Então o Domingues precisaria adaptar essa rotação e intensidade. E isso nunca é automático, então tem que ter a paciência com isso para ele se adaptar a esse estilo de calendário brasileiro. E a minha conclusão, né, o Atlético está pronto para tudo isso do Eduardo Domingues. O Eduardo Domingues, ele representa estabilidade, representa organização, representa controle emocional, mas talvez não represente espetáculo ofensivo contínuo.
E a decisão final passa por uma pergunta simples, e eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. O Atlético quer reduzir risco ou ampliar ambição? Porque Domingues não é treinador de extremos, ele é treinador de equilíbrio, e equilíbrio no futebol brasileiro só é valorizado quando o resultado acompanha. Se acompanhar, vira um projeto sólido. Se não acompanhar, vira crítica por falta de ousadia. A contratação não é sobre o currículo, é sobre identidade. E identidade, uma vez escolhida, ela define o ciclo inteiro de um técnico, de um projeto, de um time de futebol. Gostou desse vídeo, pessoal? Deixa o seu like, se gostou se inscreva desse no vídeo, canal, senta o dedo no like. Vamos conhecer também o canal aí do Vitor Scout. Eu já coloquei o arroba dele no início do vídeo, né? Créditos totais aí. Grande análise, né? E você, torcedor do Galo, já percebeu que haverá uma grande mudança no Atlético no estilo de jogar. Pelo que disse o Vitor aí, provavelmente não veremos aquele Galo doido, aquele Galo pra cima igual um louco. Mas vamos ter um time mais organizado. É o que nós esperamos aí, que o Galo realmente possa se organizar dentro e também fora de campo, beleza? Eu espero por você aí às 19h30 até às 20 com mais um vídeo, viu, massa atleticana? Sextou, hein? Ó, cuidado, sabedoria aí nessa sexta-feira. Vem pra cá, tamo junto. Senta o dedo no likezão, não esquece não. Vem pra cá, tamo junto. Cê não é bobenada, hein, massa?